Você tem gana para mudar o que vivemos? Tem gana por conhecimento? Ou gana para trocar uma ideia? Então veio ao lugar certo. Bem-vindo ao Gana Real. Eu sou o Paulo Ricardo, um palpiteiro político, e estou acompanhado hoje do Luan Lima, um poeta pensante. O capítulo de hoje se chama Chadwick Boseman, de Wakanda para o mundo. A ideia fora dos lugares e os lugares fora das ideias. Bom, para começar o nosso bate-papo aqui, eu trouxe um texto do Michael Pollack, em que ele fala sobre a construção de memórias. Ele fala que memória está muito ligada à cultura, né? E a cultura ela é feita de culinária, folclore local, ela é feita por costumes, música, religião. E aí ele dá dois conceitos de memória bem bacanas, né? Que é a memória oficial e a memória extraoficial. Ele fala que a memória oficial é aquela que está toda documentada, que dá respaldo para a realidade, né? Só existe uma forma de você provar que o seu país é o seu país, através da memória local e oficial, que é aquele pedaço de terra, ele tem história, ele tem contexto, ele está inserido em uma realidade. E a memória extraoficial é aquela que é contada de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, até por aí vai. E ela também traz uma perspectiva do indivíduo, ela traz uma perspectiva individual em cima da história. Então, imaginamos que eu e o Luan moramos na mesma casa, e aí você faz a seguinte pergunta: como foi o seu dia para mim? Eu vou falar, eu coloquei o lixo para fora, eu dei comida pro gato, eu gravei um capítulo do nosso podcast, e aí você vai perguntar pro Luan. O Luan, ele lavou a louça, ele varreu o chão, ele leu um livro e gravou um capítulo do podcast. O que nós temos em comum dentro desse espaço? A gente tem o podcast em comum. Ele viu o gato, mas ele não deu comida para o gato. Ou seja, o gato também é uma situação comum. Nós jogamos o lixo no mesmo lugar. Então, o lixo é uma situação comum. Então, a memória oficial, ela é composta de vários pontos em comum que uma população tem. E a memória extraoficial, ela vê esses pontos em comum, mas ela traz as suas perspectivas individuais. Então, mesmo vivendo na mesma casa, eu e o Luan contaríamos dias diferentes com alguns pontos em comum. É certo uma coisa, que quando o povo preto foi trazido, né, aqui para o Brasil, esses referenciais foram perdidos. Eram pessoas que foram escravizadas, foram trazidas para cá, e não houve um registro oficial de como isso foi feito. E foi de várias partes ali da África. Com esses referenciais perdidos, isso afetou uma outra geração. A geração dos descendentes, né, de africanos, quando, né, como eu, quando deparado em situações na escolinha, onde você vê os seus amigos falando: eu sou descendente de português, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de japonês. A pergunta chega em você. Você sabe que você é descendente de africano, contudo, como eu já disse algumas vezes por aí, você não sabe, quando você é pequeno, se a África é um país ou um continente. Então, isso faz parte de uma coisa muito cruel, chamada perca de referencial. E aí eu trago, né, Wakanda. Wakanda faz parte de uma memória lúdica, uma memória que não existe, mas através da arte ela nos deu possibilidade de criarmos referencial. Então, Wakanda, ela está no imaginário popular e ela virou parte, né, da memória extraoficial do povo preto, não só em nível nacional, mas em escala global. E isso é muita coisa. E o seu principal representante foi o Chadwick Boseman. Agora, né, as crianças, o meu neto, por exemplo, ele vai ter a possibilidade de ter um herói com seu fenótipo, com a sua cara e chamar de seu. Um herói que não é o Capitão América, que é loiro e de olhos azuis, mas um herói do povo preto. Então, quando me perguntam sobre representatividade, a única resposta que eu tenho a dar é Wakanda. E sou muito grato, né, por todo o trabalho do Boseman. Ele, né, compôs aí outros filmes, né, como Destacamento Blood, e fica aí a dica para assistir, está disponível no Netflix, que fala, que traz Spike Lee, né, então traz todo o conteúdo, né, uma ótica enegrecida. Vale aqui também lembrar que
o Chadwick, ele veio, né, emagrecendo aí durante um bom tempo, e houveram algumas especulações no Twitter, né, e na pequena mídia, que falavam que ele estava usando drogas, né? E aí eu te pergunto, ele manteve, né, a doença em segredo, ele não sublinhou que ele estava com a doença, mas eu te pergunto, por que a primeira opção é sempre a pior? Né? Eu acredito que a gente tem que mudar o nosso olhar em cima disso. Quanto mais melaninada a pessoa, pior são as impressões, né? Pior são os chutes, pior são os comentários. E ele não escapou disso. Então, fica aí o questionamento em cima disso. Nossa, muito bom. Ótima intro, hein? Obrigado. Bom, continuando, né? Eu acho que você falou uma das coisas que você falou, acho que é muito pertinente mesmo. Na questão de... Na escola, no colégio, todo mundo auto-pergunta a sua árvore genealógica, né? Eu lembro claramente que muitos eram realmente descendentes de italiano, não sei o quê, bababá. E pra gente sempre ficava o questionamento, então, se você é pretinho, então você descende de escravos. E nunca de povos que foram escravizados, né? É muito intrínseco isso, né? É muito dentro essa questão racial. É como você bem falou também de quando o Chadwick ele ficou magro, a primeira coisa que se falou era de uso de drogas. Será que se fosse para vários outros atores que emagreceram para papéis, falavam sobre isso também? Com certeza não. O Christian Bale, que foi quem fez o Batman na trilogia do Nolan, para um papel ele ficou extremamente magro, extremamente. Quando surgiu a foto dele na mídia, todo mundo falou que, nossa, que ator sublime, porque ele emagreceu para um papel, né? Então nenhum nunca comentou sobre o porquê. Já deduziram que era para um papel. Enfim, essa questão racial sempre vai ser uma pauta que a gente precisa falar, precisa acompanhar, porque ela nunca morre, né? Ela nunca para de se fazer vítimas. Falando sobre o Chadwick, né? Chadwick Aaron Boseman, eu sou muito suspeito para falar. Eu sou um amante, assim, louco por quadrinhos, por HQs, e o fato de existir um herói que ele faz a África, né, ser reconhecido um continente, não um país, como a maioria das pessoas acha, fazer um pequeno país, teoricamente, na África, ser reconhecido pela sua tecnologia, pela inteligência dos seus cientistas e pelo herói Pantera Negra que reside lá, eu acho que é uma coisa louca que o Stan Lee e a Marvel souberam fazer com maestria. O Chadwick, ele interpretou o primeiro super-herói negro no cinema. E a gente tá no... Olha que ano a gente tá. E aí a gente tem um único, né? O primeiro super-herói negro no ano de 2000 e pouco. Representatividade importa muito, né? Quando a gente vê crianças finalmente podendo, numa brincadeira de escola, falar que elas são um herói, porque a cor da pele delas diz que ela pode ser, é muito sublime isso, né? Mais do que deixar fãs pelo mundo, o Chadwick abriu a porta, né, para outros super-heróis negros que existem, né, na ficção e que podem ser retratados, né? A questão da autoestima preta, a questão do preto se amar, e contra aqueles estereótipos negativos, né, que são retratados em muitos filmes, de que o preto ele abusa da mulher, que o preto ele é alcoólatra, que o preto ele usa drogas, que o preto ele vive à margem da sociedade, né? Finalmente a gente pode sonhar em ter uma outra história de preto, né? Isso que ele fez e esse legado que ele vai deixar é incrível.
né? Ele lutou com essa doença silenciosamente. Eu vi uma matéria que ele quis esconder isso, não esconder, mas ele não falava sobre isso, porque ele acha que a vida pessoal dele era dele. Então ninguém precisava sentir dó ou sentir pena por algo que ele carregava e que ele tinha a ciência de que ele venceria, né? Eu vi uma entrevista do médico que falou que até uma semana antes dele falecer, ele estava convicto de que ele venceria aquilo. Isso é uma atitude de herói, né? Essa confiança, essa perspectiva de que vai dar tudo certo, né? O Chadwick mostrou que ser herói é muito mais que salvar uma donzela em apuros. Ser herói é você ir atrás do que você acredita, é você ser o primeiro e ser com maestria, e você ser exemplo para uma porrada de jovens, crianças e adultos que finalmente puderam se reconhecer na visão de um herói, né? O Chadwick deixa saudade e deixa um legado de que é possível sim sermos reconhecidos, é possível sim o povo preto se amar, né? Eu acho que é isso, Paulo, minha opinião. Você tá aí, Paulo? Sim, tô aqui. Eu partilho dessa opinião, assim, em grau, número e gênero. Eu acredito, né, que agora somos milhões de panteras negras. E essa agora se torna uma realidade. Uma realidade agora filmada, registrada, oficial e, né, vivida, né? Uma realidade vivida. A gente não tinha isso, né? E agora nós temos. E vamos trabalhar em cima disso. Eu peguei um ponto aí da sua fala muito legal, né? Você fala que, porra, pela primeira vez, o preto, ele não é visto como o cara que tá à margem da lei, que bate na mulher, faz isso e aquilo. E é muito interessante, né, você ver essa troca de olhares, né? E eu acho que uma das formas de você ser herói hoje, né, é você também combater os relativistas. Porque você fala sobre o emagrecimento e sobre os atores brancos que emagreceram, né? E você pensa, fulano fez papel tal. Mas tem sempre aqueles relativistas que vão falar, mas o fulano emagreceu e eu realmente achei que era droga, e ele é branco. Sim, real. Entendeu? Essa fala, ela mostra uma certa canalice e ela não só tá aí, né? Ela não para por aí. A gente hoje tem relativista para tudo. E tem assuntos que não podem ser relativizados. Então, uma grande forma de você ser herói hoje é combater os relativistas. Fica aí um apelo pro ouvinte, né? Para quem for ouvir um dia esse singelo podcast. Não Exatamente. Combatam os relativistas. Eu já vi comentários falando, já que o mundo é globalizado, então a gente pode fazer um Pantera Negro branco, o próximo, sabe? O Chadwick não tinha nem morrido direito, tipo, acabou, no dia seguinte já tinha gente querendo relativizar isso, falando assim, não, mas não é preconceito, mas é diversidade. Se pode ter tal herói que na ficção é branco e vocês fizeram negro, por que não pode ter um herói negro e a gente fazer branco? Então, acho que essa questão do que significa pra gente ter alguém em que se espelhar, muitos brancos, muitas pessoas ou não querem ver ou são chulas o suficiente de não conseguirem ter empatia para ver o quão é importante pra gente, né? Então, se a gente for colocar numa escala aí, a gente tem, tipo, 20 super-heróis negros contra, tipo, 200 heróis brancos. A conta nunca vai fechar. E ok, nunca vai fechar essa conta. A gente tem que dar os nossos pulos para nos sentir representados. Mas quando alguém vem, deslegitima isso de tipo, mas tal pessoa é branca, mas é isso. Sabe, que nem você falou, isso dá um embrulho no estômago que a gente fala assim, porra, você tem 10 mil, eu tenho 2, deixa eu ser feliz com os meus 2, tá ligado? Algumas pessoas simplesmente não aguentam ver um preto vencer. Essa é a real. Eles se incomodam e querem argumentar de uma forma de tipo, mas e se fosse branco? E se fosse o contrário? Sabe? Eu acho que a gente tá cansado dessa parada.
Estamos cansados. Isso tudo parte daquele relativismo clássico, né? Que fala, ai, mas hoje tudo é racismo. Hoje não. Nem sempre há mais tempo, né? Você talvez não tenha percebido. Pois Então, é. essa ela tem que tomar um pouco de cuidado e tem que pisar em ovos, sim, com os relativistas. Você falou que a galera não aguenta ver o preto vencendo. Trago aqui o Emicida no Roda Viva, uma fala dele assim que particularmente eu achei sensacional, que quando perguntam, né, sobre a marca que ele criou, ele responde, ele fala, olha, eu não vou abaixar o preço, sabe por quê? Porque por trás das roupas que eu vendo, por trás da marca que eu criei, existem costureiras, existem mães de família, e claro, existe o lucro pessoal dele, entendeu? Então, quando o preto tem uma marca e está vendendo, existe aquela pressão. Não, mas você veio das zonas periféricas, o preço tem que ser mais acessível. De fato, mas a cobrança deveria ser por preço acessível em todo tipo de roupa. E não em uma marca específica criada por um artista específico. Entende? Sim, real. Por que essa pressão não existe, né, para as grandes empresas que fabricam em massa, né, e não estão nem aí para o preço? Você pega as lojas de departamento, né, e eu não posso falar nomes aqui, mas você conhece lojas de departamento de shopping, que o preço é lá em cima e muitas vezes eles utilizam trabalho escravista. A gente conhece muito bem isso. Sim, colocam o preço lá em cima e usam um trabalho escravo, mas ninguém fala sobre. Porque são marcas conceituadas e etc, etc. E porque os donos, eles, né, têm um fenótipo um pouco mais claro. Sim, então, todos têm isso em comum, né? Existe, né, esse ponto em comum aí na memória oficial deles. Mas é isso, cara. Fica a saudade, né? Ele sempre vai ser lembrado como o primeiro, mas eu espero que não o último. Fica aqui nossa homenagem a ele. E não será. Existe uma palestra do Dr. Clóvis de Barros Filho. Ele fala que um jeito de você não morrer, se eternizar, é sempre que alguém pegar uma roupa sua, sempre que alguém ver uma imagem sua e ficar feliz, se alegrar e ter boas memórias, né, boas lembranças em cima daquilo. Um jeito de você não morrer é você se eternizando dentro das pessoas. E acho que o nosso querido irmão Sheriff fez isso muito bem, fez isso de forma categórica, ele trouxe a mensagem certa, no contexto certo e na estética exata. É isso aí. Pode crer. Bom, é válido você falar um pouquinho sobre o Gana Real. Sim. A gente se despedir do nosso ouvinte. Sim, com certeza. A ideia do Gana Real partiu do livre debate mesmo, né? A gente gosta de falar sobre, a gente gosta de informar sobre. Eu acho que quanto mais pretos e brancos também, porque não, tiverem mais consciência do que fala, do que faz, eu acho que a gente cria um mundo muito melhor, né? É meio clichê falar sobre isso, mas eu acho que todos os assuntos, por mais ácidos e delicados que eles sejam, precisam ser falados, né? Eles precisam ser debatidos, eles precisam ser confrontados. E por que não trazer as reflexões, né? Nós queremos questionar, queremos refletir, queremos, com a ajuda de quem ouve, chegar ao máximo de pessoas, não para, digamos, não para ser só mais um, mas para trazer reflexão mesmo. A gente tem a ambição de mudar o mundo e de dominar o mundo, sim, mas a ideia é que, assim, se a gente consegue mudar o nosso ambiente, se a gente consegue mudar a nossa comunidade para fazer as pessoas refletirem ou pensarem melhor sobre determinado assunto, já é válido, né? Saber a história de seus antepassados, de pretos que fizeram diferença na história do nosso país e que foram invisibilizados durante o tempo, faz parte também. Somos curiosos, né? Gostamos de história, gostamos de debate e gostamos de pensar. Eu acho que o coletivo Gana Real ele veio para informar e para propor debates. Eu acho que todo debate é bem-vindo.
e principalmente se a gente conseguir escurecer, digamos assim, propostas e ações para a negritude. Então eu acho que é isso. Esse foi nosso primeiro podcast. Temos mais 2 pessoas, né, que é o Miguel e o Igor, que ainda não puderam estar, mas que os próximos a gente vai ter mais clareza em algumas coisas e vamos melhorando, né? Eu acho que a ideia inicial é essa, a gente propor debates e propor soluções. Se você tem gana para mudar o mundo que vivemos, se você tem gana por conhecimento ou gana para trocar uma ideia, então veio ao lugar certo. Muito obrigado pela sua audiência. É isso, um abraço.